eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas essas orientações, ok? Hoje eu vou fazer uma revisão para a prova de produção de texto. Como é essa revisão? Eu vou falar dos gêneros, os quais eu inseri na prova, que eu coloquei na prova, porém essa prova, ela é uma prova que vocês vão fazê-la marcando e não escrita por enquanto, tá bom? Então, como que eu fiz a prova? Eu fiz com interpretação de texto, com os gêneros os quais nós estudamos. Então, você tem que conhecer bem esses gêneros para poder fazer a interpretação, tá? Então, na página 48 do livro de vocês, nós iniciamos aí com Histórias em Quadrinhos 3. Vocês se lembram? Nós estudamos a História em Quadrinho 1, História em Quadrinho 2 e dessa vez nós estudamos a História em Quadrinhos 3. Nós estudamos já sobre os balões, qual o efeito, o que acontece, né? Lembra daqueles tipos de balões que nós temos para produzir histórias em quadrinhos? O tipo de humor, às vezes, né? Que esses balões podem trazer para a história. Estudamos as onomatopeias, as interjeições, para que elas servem, não é verdade? Então, na História em Quadrinhos 3, o que o livro traz? O que nós estudamos? Estudamos como se faz uma história em quadrinhos. Nós temos que ter o que para realizar uma história em quadrinhos? As personagens, principalmente, não é verdade? Se você não tem personagem, como que você vai realizar a sua história? Como que você vai fazer uma interpretação de texto? Não tem como. Então, o livro trouxe para nós as personagens de Mônica e Cebolinha, que são muito conhecidos, né? Maurício de Souza é que realiza as histórias em quadrinhos com essa turma, que é a turma da Mônica. Então, quando nós temos personagens, nós podemos ter ou não, lembra dos balões, podemos ter uma linguagem verbal ou não. Por quê? Porque se nós tivermos apenas o desenho, nós conseguimos fazer o quê? A interpretação de texto desses desenhos, porque através do que está acontecendo no balão, nós conseguimos fazer uma história, realizar ali uma história, mesmo que essa história seja o quê? Uma interpretação nossa, particular de cada um, tá? Então, as personagens, elas são a minha principal fonte aí para eu poder realizar tanto a minha história quanto a minha interpretação. Ela pode ser tanto assim, né, de pessoas, quanto também eu posso fazer uma história em quadrinhos inventando seres inanimados e dando vida a esses seres, como plantas, né, que não tem vida própria, como objetos. Eu posso inventar uma história em quadrinhos com seres inanimados ou com personagens mesmo. Tanto que nós conhecemos várias e estudamos algumas personagens, né, em quadrinhos de animais, não é verdade? Que interagem com uma pessoa. Então, isso pode acontecer em história em quadrinhos. O importante é a imaginação quando vocês forem realizar esse tipo de produção de texto. E tomar muito cuidado quando forem fazer o quê? A interpretação dessas histórias em quadrinhos. Tem que ler bastante, entender a história, entender a pergunta para depois responder, tá? A maioria, não estou dizendo todas, as histórias em quadrinhos geralmente tem a fala da nossa oralidade, ou seja, espontânea, do dia a dia, mais informal, tá? Do que formal. Essas marcas, por exemplo, igual neste caso aqui, ó, se eu encontrar por aí, então quando eu falo se eu encontrar por aí, é uma marca o quê? Da minha oralidade, tá? Esse gloop, não é verdade? Então, geralmente, as histórias em quadrinhos, traz mais o quê? Uma linguagem informal. Não digo todas, pode haver sim linguagem mais formal, mas a maioria das vezes traz o pra, o tô, pro. Então, quando eu digo pra você, eu estou usando a linguagem do dia a dia mais informal, porque o correto é para você, tá? O tô não é tô, eu estou. Então, quando eu falo tô, é a linguagem mais informal, ok? Então, geralmente, a história em quadrinho vai trazer isso para nós, as histórias em quadrinhos. O primeiro e último quadrinho, nós temos que ficar atentos, lembra que nós vimos isso também? A questão do quando nós temos aí o título, que ele é diferente, nós podemos
ousar, fazer coisas diferentes no título, não é verdade? Podemos colocar o nome do personagem, podemos fazer diferente o nome com o título, né? Pode ser bem desenhado, pode ser bem chamativo. Nós vimos também que o último parágrafo geralmente ele fecha aí o humor da história, não é verdade? E às vezes nós temos também, turma, tirinhas, né? Que é uma história em quadrinho, porém mais curta, porque uma história em quadrinho, quando ela tem um título assim quando você compra na banca aqueles livros de história em quadrinhos, são maiores. E quando você tem apenas 3 quadrinhos, vamos colocar aí, você tem o quê? Uma tirinha, tá? É chamada tirinha, que não deixa de ser uma história em quadrinho, porém mais curta. Então, o último quadrinho aí geralmente vai trazer o quê? O humor da história, não é verdade? Vai trazer o final explicando esse humor. Bom, nós vimos isso aí também. As etapas da produção. O que nós vimos? O argumento e o esboço, o que são? Argumento vai ser o quê? Vai ser quando você vai escrever, não é verdade? É aquela parte sua que você escreve, que você desenha o esboço, quando você faz, como se fosse o rascunho do seu desenho, porque toda história em quadrinho vai ter que ter o desenho. É igual eu falei com vocês, não preocupem em desenhar bonito, lindo, maravilhoso, porque nós não somos profissionais, né? Então, quando nós vamos fazer, às vezes o desenho vai ficar tão perfeito, é normal. Então, esse esboço é o rascunho, o argumento é quando você escreve, tá? E aqui nós falamos também sobre esse desenho que ainda não está colorido, ele é de um jeito. Quando você faz, você já começa a passar o quê? Fazer o acabamento, a passar a tinta preta, né? Uma cor mais forte. Olha como que fica diferente. Então, quando você faz, que você pinta a sua história em quadrinho, aí que ela toma uma forma melhor, uma forma diferente, que chama atenção. Então, quando vocês forem fazer, não deixa assim, não. Tenta fazer sempre o colorido, chama mais atenção, fica mais vistoso, né? Mais visual, mais bonito, digamos assim, ok? Então, foi isso que nós falamos aí sobre histórias em quadrinhos 3. Como eu vou cobrar na prova? É como eu falei com vocês, através da interpretação de texto, né, das tirinhas, a qual vocês têm que ler, reler, prestar atenção na história, no humor, no que está falando, na linguagem, para poder responder. Acredito que vocês vão se sair muito bem, porque não está complicado, tá bom? E falamos também sobre o próximo passo aí, relato de viagem. O que é um relato de viagem? É um gênero textual ao qual eu faço um relato, uma escrita do que já aconteceu comigo, de uma viagem que eu gostei muito. Precisa ser só de viagem? Não. O relato pode ser de qualquer coisa que você faz no seu dia a dia, que já talvez tenha acontecido e que você queira relatar aquilo. Tá? Então, o relato de viagem é a história contada por uma pessoa real, que no caso somos nós que contamos o nosso relato, né? Assim como são reais os fatos relatados. Por que real? Porque você vai contar algo que já aconteceu com você. Ou, se você quiser inventar uma coisa ali, outra ali, você pode fazer isso mais em diário. No relato, como você vai relatar algo que aconteceu, é complicado você fazer algo ficcional, algo inventado. Tá? Essa parte aí nós deixamos mais para o diário, que também é parecido com o relato. É um relato, você escreve algo que aconteceu com você, só que o diário é mais no dia a dia. O relato é algo que já aconteceu, tá? Então, conta-se um ou mais episódios significativos, descrevem-se os lugares e as situações vividas, fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar, né? O tempo cronológico que vai acontecendo, aquela coisa do relógio, o lugar onde aconteceu. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Parte do texto é descrita e a parte do texto é narrativa. Descrita porque você vai escrever, por exemplo, você foi num lugar, você vai descrever aquele lugar, como é aquele lugar. E narrativa porque você vai falar da sua experiência, ok? Então você vai narrar aquilo. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, eu, porque não sou eu que estou fazendo o meu relato, então eu vou usar o eu, os verbos também na primeira pessoa, né, do que aconteceu. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, né,
à medida que vai acontecendo. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. O que é o pretérito perfeito? O passado, já que eu vou contar alguma viagem que eu já fiz, alguma coisa que eu já fiz. Tá? Pode também usar-se o presente, ok? Presente histórico, a possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então, se você quiser usar o presente em vez do pretérito perfeito, você pode usá-lo sim, ok? Uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre locais, situações, pessoas. Né? O adjetivo vai dar vida ao seu texto. Né? Ele vai dar o quê? Ele vai, além de registrar suas impressões, ele vai fazer com que seu texto fique mais interessante, né? Você vai dar mais vida ao texto. Né? Vai ficar mais interessante, melhor para ser lido. Okay? Porque é um texto que não tem muitos adjetivos, geralmente são textos de notícia, reportagem, que você vai ser mais objetivo. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, o leitor. Então, dependendo para quem você vai escrever, você pode usar uma linguagem mais informal, da oralidade. Ou, dependendo, se você vai registrar aquilo em algum livro, você vai usar a linguagem mais formal. Sentido denotativo e conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, denotativo. O sentido básico denotativo é aquele que está igual no dicionário. Então, nem sempre vai ser usado como está igual no dicionário. Às vezes vai ser conotativo. Conotativo prevalece o que? A subjetividade. Isto é, predomina as impressões e sensação do autor. Ou seja, a linguagem figurada, as metáforas, ok? Estrutura composicional. Então, eu tenho um enredo, que é a ação do relato, é composta por uma sequência de fatos, tá, turma? Então, quando eu vou fazer uma interpretação de um relato, seja de viagem ou qualquer outro, aqui, ó, então o que vocês têm que prestar atenção se esse gênero é um relato? Sequência de fatos vivenciados em determinado tempo e espaço. Tempo, né, que nós falamos cronológico, e espaço, que pode ser o quê? O lugar, ok? Fazem parte do enredo a situação inicial, desenvolvimento e clímax, desfecho. Espaço é o ambiente em que as personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Foco narrativo, a posição do narrador em relação à narrativa. O narrador é personagem, verbos na primeira pessoa. Personagem que participa da história. Tempo, quando acontece o relato, classificado como cronológico, marcas temporais no texto. De horário, de tempo, noite, dia, tarde, ok? E os personagens são seres que participam da história narrada. Podem ser protagonistas principais, antagonistas e secundários. Antagonistas é como se fosse também, aparecem mais do que os secundários, tá? Os secundários aparecem menos. E lembre-se disso, quando for um relato, além do verbo estar na primeira pessoa, o personagem tem que participar, ele tem que contar a história e participar, ok? Já aqui eu dei o exemplo de parte de um diário, que é de um livro, Minha Vida de Menina, que se chama Minha Vida de Menina. Se vocês algum dia tiverem a oportunidade, leiam esse livro, ele é muito bacana, tá? Então, o que eu tenho no meu diário? Olha aqui, ó, olha a data lá em cima, quarta-feira, 28 de agosto de 1895. No relato de viagem, a pessoa pode até colocar a data sim, não tem problema não, tá? Mas aqui, olha como que começa, ó, faço hoje 15 anos, que aniversário triste. Então, quando ela fala faço hoje 15 anos, quer dizer que o fato está acontecendo ali no dia em que ela conta a história, ok? E geralmente no relato de viagem é algo que já aconteceu, tá? E eu trouxe, aí, dando continuidade, o que ela fala? Vovó chamou-me cedo, ansiada como está, coitadinha, e deu-me um vestido, beijou-me e disse: sei que você vai ser sempre feliz, minha filhinha, e que nunca se esquecerá de sua vozinha que lhe quer tanto. As lágrimas lhe correram pelo rosto abaixo e eu larguei dos braços dela e vim desengasgar-me aqui no meu quarto, chorando escondida. Então aqui ela conta a história do que está acontecendo, do que ela está vivenciando, presenciando ali naquele momento.
É isso que acontece com os diários. Os diários, geralmente, nós vamos relatar o que está acontecendo ali conosco naquele dia. No final do dia, eu vou contar o que aconteceu comigo. Ou até mesmo no início do dia, já vou contar o que aconteceu. Tá? E, geralmente, ele é datado e assinado, ok? Nós podemos fazer essa assinatura dele. E a data vem logo acima, tá bom? Turma, eu falei desses 3 gêneros e gostaria de fazer uma atividade com vocês. Assinale verdadeiro ou falso para as características do gênero textual relato. Então pensem aí, o relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Como o próprio gênero fala, relato pessoal. Então, é óbvio que nós vamos escrever sobre algo que nos marcou, porque senão nós não escreveríamos sobre aquilo. Se aquilo não nos marcou, para que nós iríamos escrever sobre aquilo? Então, seria o quê? Verdadeiro, ok? Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador, ou seja, quando você está lendo aquele relato de alguém, você sente as emoções que ele viveu no momento. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Bom, seria o que? Verdadeiro, porque quando nós estamos lendo um relato, nós sentimos a emoção. Por isso que é importante saber fazer, ok? Para que nós possamos passar essa emoção para o nosso leitor. Diferente da narração, o relato pessoal não apresenta um tempo e espaço bem definidos. E aí, verdadeiro ou falso? Será? Vamos lá, o que vocês acham? Quem colocou falso acertou, porque ele não é diferente da narração. Nós narramos quando nós descrevemos e narramos quando fazemos um relato pessoal, tá? E ele apresenta, sim, tempo e espaço bem definidos. Por quê? Porque tempo cronológico, vai falar do dia, da noite, das horas, o que está acontecendo, e o espaço, o lugar. É lógico, nós vamos descrever esse espaço. Então, aqui não é diferente, não, ok? É falsa. E eu deixei aí uma interpretação de texto de um relato pessoal, bom? Gostaria que vocês respondessem, podem apenas colocar a resposta, copiar a pergunta, façam do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E também deixei algumas interpretações de algumas tirinhas para vocês fazerem. E eu termino por aqui a revisão, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, juntos no caminho certo.